Boa tarde, boa noite, torcedores do São Paulo Futebol Clube. Aqui quem fala é o Mário, mais conhecido como seu apresentador Mário Ottali. E hoje a gente vai comentar, especular, palpitar e escalar o time do São Paulo para o jogo contra a Portuguesa de SP, hoje às 6 horas da noite. O São Paulo vem de um empate contra o time do Mirassol. O gol marcado do São Paulo foi do Galo. Teve outro pedido que eu já vou comentar sobre. O jogo foi estranho de se ver, porque a gente está acostumado com o São Paulo que ataca mais, que busca mais a jogada pelo centro, pelas pontas, pelo ponto direito, ponto esquerda. Tem o apoio dos laterais, sim, do Wellington e do Rafinha atualmente. O São Paulo foi escalado para o jogo com o Rafael, foi o Diego Costa e o Ferrarese, não vou lembrar. Foi o Diego Costa, o Alan Franco, o Wellington e o Negrucci, eu acho. O Ferrarese, não lembro. Daí entrou o Igor Vinícius, mas tudo bem. Teve o Paulo Maia e o Alisson. Teve o Calério, o Ferreirinha, o Wellington Rato. Enfim, e o Galo, que foi a estrela da partida, na minha opinião. Fez um gol de pênalti. O pênalti não tem nem discussão, foi um pênalti assinalado ali, não teve nem discussão do árbitro para ver se estava impedido ou não, estava claramente, foi o pênalti. E o segundo gol, eu vou comentar agora, ele foi injusto, na minha opinião, não houve impedimento. Na minha visão, aquele gol prejudicou o São Paulo durante toda a partida, porque o São Paulo começou o segundo tempo já querendo marcar. Para mim, o Carpini falou para os jogadores da hora do intervalo que eles tinham que marcar o mais rápido possível, para já garantir a vitória naquele momento, desestabilizar a equipe adversária. Porque o Carpini, ele joga que nem o Dorival quase. Eu não tô comparando os dois. O Dorival é assim, ó, Dorival e o Carpini. Para mim, essa é a minha opinião. O Dorival tá muito acima do Carpini. Mas o Carpini, sim, é um bom técnico. Eles têm a mesma mentalidade, entendeu? Eles atacam muito. Eu acho que o Carpini é um pouco mais defensivo que o Dorival. Ele não tira tanto a mão. Porque nos jogos do São Paulo, quando o São Paulo marcava e tava ganhando ou empatando, se interessava para os jogadores e para a comissão técnica empatar ou ganhar, o Dorival retrancava todo o elenco e deixava o outro time criar oportunidades, que eu não gostava tanto disso, mas funcionava. Foi assim que a gente conquistou o título da Copa do Brasil. O São Paulo, o São Paulo terminou com empate. Não deveria ter sido 2-1, porque o golaço do Galo foi anulado, mas eu vou comentar, porque o impedimento foi dado do Caleri, que ele estaria participando da jogada e impediria o Muralha de ver o chute, certo? Correto? Mas, na minha visão, o Caleri não teve nada a ver com o lance. O Caleri estava ali, mas dá pra ver claramente que o Muralha estava à esquerda do Caleri. O Caleri estava aqui, o Muralha estava aqui. O Muralha estava pegando a visão do galope do chute. Então, não tinha como o Caleri estar atrapalhando. Só se o galope chutasse cruzado. Desse uma curva fenomenal da bola, mas não foi. Foi no ângulo que o Muralha estava, no ângulo que estava propício para o galope chutar. E ele chutou. Foi gol. Então, não foi roubo, mas eu senti que foi uma interpretação errada do árbitro nesse quesito. Como eu já falei, o São Paulo vem de um empate contra o Mirassol. A Portuguesa, ela vem com uma derrota para o Red Bull Bragantino no próprio estádio da Lusa. A Lusa perdeu por 2-1, com um gol marcado no final, acho que 70, 60 minutos, de pênalti. A Lusa jogou até que mal no jogo dela. O São Paulo jogou mais ou menos. E para esse confronto, a gente tem que lembrar que os dois têm uma situação um pouco complicada. O São Paulo, principalmente, está num grupo um pouco difícil. Porque tem o São Bernardo, tem o Botafogo de SP, tem o Grêmio Novo Horizontino, só não estou enganado. Comente se eu estiver enganado. Mas o Grêmio Novo Horizontino, o São Bernardo e o Botafogo de SP estão com pontuações muito próximas do São Paulo. Ou seja, se o São Paulo, por algum motivo, não vencer essa partida de hoje, que é às 6 horas, a gente vai acabar perdendo a qualificação de primeiro lugar, que a gente está no primeiro lugar do grupo D. A Portuguesa Santista, ela tá no segundo lugar, acho que é do grupo A, não vou lembrar agora, mas também está na mesma situação. Tá com os adversários, estão muito perto, os pontos, né? Porque o São Paulo jogou, por exemplo, 2 jogos
ganhou um, empatou um. 3-1 e 1-1. Manteve saldo de gol de 2. Deu saldo de gol. Manteve a primeira colocação no grupo D. E atualmente está no primeiro lugar, é claro, mas com 4 pontos na tabela. E o São Bernardo também está com 4 pontos. Ou seja, se o São Paulo perder e o São Bernardo ganhar ou empatar, o São Paulo já fica em segundo. Se todos os times do grupo D ganharem, o São Paulo vai para quarto. Isso é perigoso. Então, para mim, o São Paulo deveria ir com um time pelo menos um pouco mais titular. Deveria ir com um time mais bem definido. Tipo, vai com o Lucas, o Arboleda, o Diego Costa, o Igor Vinícius. Gente que tá jogando bem. Tipo, Galopo, Caleri, Luciano, Ferreirinha, Alan Franco, Paulo Maia, Alisson. O São Paulo devia ir assim, o São Paulo. Tanto que depois eu comento minha escalação. Mas o tema do jogo é isso. Sobrevivência. Os dois times querem passar, tanto segundo quanto em primeiro lugar. O São Paulo, mas em primeiro, né? Também, para não passar vexame, tem que ganhar. No Morumbi, né? Não é um jogo difícil. Vamos ser sinceros. O time da Portuguesa atualmente é um time, eu vou falar ruim, mas um time fraco. Um time fraco. A verdade é que o time da Portuguesa é sim um time fraco. Não tem discussão, assim. Não é um time Série A, Série B. É um time, às vezes, topo da Série C, risco de rebaixar na Série B, sabe? São Paulo não. É um time de meio de tabela de Série A. É uma diferença um pouco grande, né? Da, é uma diferença bem grande até de habilidade do elenco. Por exemplo, eu não conheço o elenco da Portuguesa, não torço pra Lusa. Eu sou do São Paulino, mas dá pra perceber que o São Paulo tem mais qualidade técnica e mais qualidade dos jogadores para ganhar essa partida. Tudo dá a entender que o São Paulo vai ganhar uma partida até que facilmente. O jogo vai acontecer no estádio Cícero Pompeu do Morumbis. Vai ser às 6 horas da tarde. E é isso. Daí eu vou fazer meu palpite. O São Paulo deve ganhar de uns 4-1. 4-1, 4-0, 3-1. Eu acho difícil, assim, uma goleada tão grande, 5-0. Difícil pra mim, difícil, muito difícil. Principalmente porque não é um grande clássico, né? Não é um Corinthians de São Paulo, não é um Palmeiras de São Paulo, um Santos de São Paulo, não é um jogo grande, sabe? Um jogo de inauguração do Paulista, que já foi, que teve 45 mil, se eu não me engano, no estádio. Vai ser um jogo normal, assim, de tabela de Paulista. É um jogo tranquilo até. Claro, vai ter umas 40 mil pessoas, 35 mil pessoas no estádio do Morumbi, porque é gigante o estádio do Morumbi, 66 mil pessoas, pelo amor de Deus, não tenho o que falar do estádio do Morumbi, um dos melhores estádios do Brasil atualmente, um dos melhores. Eu acho que tanto que é o segundo maior ou o terceiro maior, só perde pro Maracanã e pro estádio Mané Garrincha. Particular é o Morumbi. Estádio particular é o Morumbi. A escalação para mim do São Paulo deveria ser assim. O Rafael no gol, sem dúvidas. O Jandrei, para mim, é um goleiro mais meia boca. O Jandrei defende de pênalti. Pra mim, assim, se tiver uma disputa de pênalti, você coloca o Jandrei e não o Rafael. Mas o Rafael é um ótimo goleiro, sim. Ele faz umas defesas espetaculares, assim. Que eu consigo lembrar de cabeça. Tem várias defesas do Rafael que, pelo amor de Deus, não tenho o que falar. Ele é um goleiro bom, assim. Nível São Paulo, ele é ruim. Não é ruim, mas é um goleiro bom, assim. É o nosso melhor goleiro atualmente. Tanto que eu acho que atualmente o segundo melhor de São Paulo. Só perde pro Everton, mas o Everton é nível seleção, tem que fazer. É melhor que o Cássio. O São Paulo, para mim, ele deveria ir com o Rafael, Diego Costa, Arboleda, que recentemente renovou com o São Paulo. Não renovou, né? Mas assinou um contrato, vai poder participar das próximas rodadas do Paulista e eu acredito que vai renovar. Não vai ter essa discussão toda, não. Vai o Rafael, o Diego Costa, o Arboleda. Na lateral direita, eu escalaria o Igor Vinícius, na lateral esquerda o Wellington. Mas pode depender do gosto do Carpini, escalar talvez o Negruti ou o Alan Franco improvisado em uma das laterais. Na volância, que é o time principal do São Paulo, 4-2-3-1, eu escalaria, não tem nem dúvidas, Alisson e Pablo Maia. Eu acho que ali para os 65 eu colocaria o Luiz Gustavo, mas só para teste, sabe? Mas colocar o Alisson para disputar a vaga com o Luiz Gustavo, sabe? Vai ser uma briga boa ali no elenco do São Paulo. No meio-campo, eu estrearia o Bobadilha. Eu tentaria. Veria como é que seria o desempenho dele na primeira partida, porque ele ainda não estreou. Bobadilha é um ótimo jogador, na minha humilde opinião.
Ele deve sim estrear pelo São Paulo amanhã. Hoje, no caso. É, nas pontas, ou na meia direita e meia esquerda, eu iria de Ferreirinha e Lucas Moura. Mas eu não sei se o Lucas está com disposição para jogar. Porque no jogo contra o Santo André, ele saiu lesionado. Não foi uma lesão grave assim, de 1 mês, 2 meses. Não, foi uma lesãozinha. Na frente, não tem dúvidas, Caleri, camisa 9 nato. Deve ser um time muito bom. Na minha opinião, eu só teria cuidado com a disputa de elenco no meio de campo do São Paulo. Isso é uma coisa que preocupa muita gente, porque, pô, São Paulo tem Ramos Rodrigues, Bobadilha, Galopo. É uma disputa muito boba. E uma disputa que eu vou querer ver, que é interessante, não por rixa algum jogador, que não é que eu tenho raiva, é do Ferreirinha e do Rodrigo Nestor. O Rodrigo Nestor, sim, eu acredito. Ele teve uma lesão, mas eu acredito que sim, ele deve merecer a vaga de titular com o Carpini. Ele deve disputar a vaga com o Ferreirinha. Porque, pra mim, não tem sentido você deixar o Rodrigo Nestor no banco. Porque, vamos ser sinceros, o Rodrigo Nestor é um bom jogador, é um ótimo jogador, assim. Não tem como. O Rodrigo Nestor é um exemplo, assim, de ponta pra mim. Pra mim, ele é muito bom. Tanto que eu já fiz até um corte de cabelo homenageando ele pelo gol na final da Copa do Brasil. Ele é muito bom pra mim. Junto com o Ferreirinha. Que também é muito bom, demonstrou uma grande disputa de bola no jogo anterior contra o Mirassol. Uma disputa não é boa assim, mas vai ser legal de ver, vai ser o Lucas Moura competindo com o Wellington Rato e talvez disputando vaga com outros jogadores, como o Eric. O Eric, pra mim, ele tem que ser testado o mais rápido possível, porque ele é um garoto de 26 anos, tá quase no auge do porte físico, assim, e ele deve ser testado o mais rápido possível, mais rapidamente, para não ter nenhuma dúvida sobre o potencial do garoto. Vai disputar vaga com o Elton Rato, com o Lucas Moura, vai ser uma disputa boa ali do elenco. O São Paulo tem um elenco bem competitivo, para mim o São Paulo vai ganhar essa partida. Um concorrente muito forte para ganhar a Paulista de 2024, um concorrente muito poderoso, assim. Mas também tem uma coisa, o São Paulo pode vir desfalcado por causa de 2 jogos muito importantes. Contra o Corinthians, dia 29, que eu tenho que urgentemente quebrar esse tabu aí, essa maldição do São Paulo, que não vence na droga da Neoquímica Arena. Contra o Palmeiras, dia 4 de fevereiro. São jogos importantes, claramente são jogos importantes, tanto para a mídia, tanto para o elenco, porque cada ponto do Paulista vale mais dinheiro para o elenco do São Paulo. E a Supercopa vale, acho que, mais de 50 milhões de reais, então o São Paulo já vai começar o ano ganhando um título que vai valer bastante. E eu acredito sim que o São Paulo tem capacidade para disputar Libertadores, Copa do Brasil, Supercopa, vai ganhar quase com certeza, assim, ó, com 50% de certeza o São Paulo ganha na Supercopa. Não ganhou. O Palmeiras é um ótimo time. Mas atualmente, se um time copeiro de verdade é o São Paulo. Pra mim tá São Paulo na Supercopa. Pra mim, não só porque eu sou São Paulino, mas tipo, na Copa do Brasil, eu jurava que a gente ia perder pro Flamengo, a gente não perdeu. O Flamengo é um time muito melhor que o São Paulo, mas o que pega no São Paulo é ser um time copeiro. São Paulo não desiste de Copa. São Paulo gosta de disputar uma Libertadores, uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil, o que for, Paulista também, o que for. Então essa foi a minha análise pré-jogo. Eu vou voltar depois com o pós para vocês, analisando se o São Paulo ganhou, se o São Paulo perdeu, empatou. Vou analisar tudo isso. Obrigado, esse foi o primeiro episódio da nossa série de pré-jogo. Lembrando, esse vídeo é inspirado no Josão Futebol, que faz uns comentários sobre o Vasco, eu vejo todos. Obrigado por me ver até o final. Foi uma grande experiência estar aqui, anotar um caderninho, ficar lendo. Obrigado. A Lusa, espero que se cuide contra o nosso tricolor, espero que o tricolor ganhe e consiga mais esses 3 pontos. Obrigado se você me assistiu até aqui. Obrigado, valeu e fui. Até mais, que o São Paulo ganhe.